A pressão é grande, o Galo precisa dar uma resposta. Pressionado, saiu o balanço financeiro. Como estão as contas do Atlético? Contigo, Azeredo, o que faz o técnico Barba Domingues? Bom, Thiago, vamos começar falando então dessa preparação inicialmente. Daqui a pouquinho vamos trazer mais informações também sobre o balanço. Foi divulgado ontem, no finalzinho da noite, né, por volta de 9h30 da noite, o Atlético divulgando o seu balanço financeiro de 2025. Mas no campo, Thiago, o Atlético meio que inicia e fecha, né? A preparação hoje. Iniciou, evidentemente, no início da semana, quando perdeu para o Flamengo no domingo, e aí começou a preparação para o compromisso contra o Cruzeiro em uma parte, outra parte focada no jogo da Sul-Americana, em que o Galo acabou também derrotado para o Cienciano no Peru por 1-0. Mas ficaram por aqui, Thiago, 10 jogadores. O momento é de pressão interna no trabalho do Barba, é de pressão externa pela situação na tabela. O Atlético é também hoje, vamos dizer assim, o porteiro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E para depender só de si, para não cair para a zona de rebaixamento, ele precisa vencer o Cruzeiro. Porque o empate, dependendo do resultado no outro clássico, entre Santos e Palmeiras, pode colocar o Atlético na zona de rebaixamento. Então, é pressão sim de todos os lados e o Atlético mobilizado. Essa é a palavra, mobilizado para este clássico amanhã contra o Cruzeiro. Mobilização talvez que faltou no jogo contra o Flamengo, em que o Atlético acabou facilmente derrotado. Mas como é um clássico e que a cidade toda, o estado inteiro para, o Galo então dividiu a equipe em duas frentes e 10 jogadores continuaram trabalhando aqui com a equipe do Barba Domingues enquanto ele voltava lá do Peru. O Atlético chegou ontem por volta de 11 da noite aqui em Confins e agora então os jogadores fechando a preparação para o clássico nesta tarde de sexta-feira, feriadão. Quais são os 10 jogadores que ficaram por aqui, Thiago? Natanael, Juan, Lianco, Vitor Hugo, zagueiro, e Renan Lodge, Alan Franco, Maicon e Vitor Hugo meia. Na frente o Coelho e o Cassierra. São 10 atletas. E aí, faltando aí 2 atletas para completar esse time do Atlético. Por quê? Nós temos aí o Everson, que pode entrar nesse time, e também talvez, se ele quiser mexer na equipe, seja por questão tática, ou seja por questão até mesmo técnica, tem alguns jogadores, Thiago, que ficam aí passando por titulares e reservas, ora no banco, ora no campo como titular. Eu trouxe alguns aqui pra gente debater, que poderiam entrar nesse time do Atlético, né? O Tomás Pérez, o Alexander, o Scarpa, o Bernard, o Dudu, o Renier, são atletas que podem entrar. Se 10 jogadores de linha ficaram por aqui, Thiago, falta o Everson entrar nesse time. Mas será que não seria talvez o momento do Atlético mexer um pouco mais nesse time? Jogar mais retraído? Ficaram 3 zagueiros. Será que vai com 3 zagueiros? Será que não? Não tem nada a ver? Ficou por aqui porque estava se tratando ou cuidando da parte física? Vamos debater isso aí porque ele fecha a preparação hoje e define o time, Thiago. Ô, Paulo Azeredo, a verdade é que o Barba Domingues não tem sido muito coerente entre o que ele fala e o que ele faz. Então você tem razão na sua análise ao dizer de quem ficou, vai pro jogo. Só que com o assunto, quando se trata do Barba Domingues, nem sempre é o que acontece entre o que é dito e aquilo que é realizado. E a verdade é uma só, né, gente? O Atlético, você já citou a questão matemática ali, fora da zona do rebaixamento, com o mesmo número de pontos do primeiro time dentro do Z4, o desempenho, né? Acho que o principal, para além de número, de ambiente, é o desempenho do Galo muito ruim, mas o clássico tem o poder de virar a maré. Ô Thiago, assim, se a gente pegar os fatores que definem o favoritismo no futebol, eles estão ao lado do Cruzeiro, né? Primeiro que ele joga em casa. A torcida vai ser quase que na totalidade cruzeirense. E além disso, o Cruzeiro, além de viver um melhor momento que o do Atlético, tem um time melhor que o do Atlético. Então, quer dizer, todos esses fatores estão ao lado do Cruzeiro. Mas, realmente, a história do clássico mostra isso. Eu me recordo do Campeonato Brasileiro de 1992. O Atlético era o lanterna da competição. 11 rodadas, não tinha vencido nenhum jogo. Tinha marcado 3 pontos na competição. E teve o clássico entre Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro, nas cabeças, o Cruzeiro foi semifinalista do Brasileirão naquele ano de 92. E o Atlético, comandado pelo Sérgio Araújo, venceu o Cruzeiro por 2-0 no Mineirão,
com a maioria absoluta de torcida do Cruzeiro. O próprio 6-1, o Cruzeiro tava pra cair. Sim, o Cruzeiro podia cair, o Cruzeiro podia cair. Tem um clássico histórico dos anos 80 que era a questão de renda do mandante, que hoje é uma realidade no futebol, mas naquela época não era, mas naquele Campeonato Mineiro passou a ser, e o Cruzeiro vence o Atlético com um time totalmente reserva por 1-0, e o Atlético tinha um esquadrão, tanto que em 82 o Atlético teve 3 jogadores na seleção brasileira, fora outros que poderiam ter ido, como João Leite, Reinaldo. E o Cruzeiro vence por 1-0, cara, com um gol de um cara que veio do futebol cearense, chamado Jacinto. Não vingou no Cruzeiro, mas chutou uma bola de fora da área, pegou na canela de um, na perna do outro, enganou o João Leite e entrou. Então a história do clássico, ela é recheada desses momentos. Então, sem dúvida nenhuma, os dois lados vão entrar com muito empenho, com muita entrega, com muita disposição. Eu só acho que em relação ao Atlético, tá? Não pode repetir a estratégia ou a falta de estratégia contra o Flamengo. O Flamengo teve muita liberdade. Jorginho e Arrascaeta ficaram praticamente livres, principalmente no primeiro tempo. Se faz isso com Gerson e Matheus Pereira, pode ser fatal. Então o Atlético, a gente está vendo aí essa possibilidade de 3 zagueiros, né? Porque os 10 jogadores de linha que ficaram aqui mostram isso, com 2 volantes, o Alan Franco e o Maicon, né? Não sei se seria mais interessante povoar o meio para poder tentar barrar o principal setor do Cruzeiro. Porque Lucas Romero, Gerson, Christian e Matheus Pereira formam um quadrado realmente que comanda as ações do time, tanto defensivas quanto ofensivas. Eu quero ouvir também o Ale Oliveira. O que disse o Simões, né, do momento, né, que é muito favorável ao Cruzeiro, pegar o Campeonato Brasileiro, né, que é a competição de sábado, que é tanto jogo, né, tanta competição, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, mas enfim, no Brasileiro, as últimas 3 partidas do Cruzeiro, 3 vitórias. As últimas 3 partidas do Atlético, 3 derrotas, né? E o time realmente tá mais organizado, tá mais empenhado na competição, o Cruzeiro. Mas eu vou recorrer ao passado, como gosta de fazer o Alexandre Simões. Você pegar os últimos 9 encontros no Clássico, por todas as competições, 3 vitórias do Cruzeiro, 3 vitórias do Atlético e 3 empates. No Campeonato Brasileiro, só o Campeonato Brasileiro, os últimos 3 encontros, 3 empates. Você pegar os últimos 5 encontros no Brasileirão, 3 empates e 1 vitória para cada um. Você fala assim, mas o Cruzeiro é o mandante. Pegar os últimos 17 jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Brasileiro, você vai encontrar 5 vitórias para cada lado e 7 empates. E nesse retrato que eu peguei aqui, que me foi conveniente para mostrar o equilíbrio, teve muitos momentos em que o Atlético era melhor e outros que o Cruzeiro era melhor. E você vê que o equilíbrio continua, né? Então depende muito ali do estado de espírito, sabe, do tesão. Todos os jogadores envolvidos, eles sabem, ou deveriam saber pelo menos, né? Que isso pode mudar a temporada, né, Tiagão? Quem tá mal pode, de repente, com uma boa atuação, uma vitória, um resultado positivo, pode mudar o rumo das coisas a partir de um resultado positivo. Quem está bem pode sentir a pressão e aí muita coisa pode acontecer. Então não dá para você, claro, você pode analisar. Vou fazer uma pergunta para você, Ale. Pode fazer. O Barba perdendo amanhã sobe no telhado? Cara, o desempenho é ruim, o futebol também, mas eu acho que todos os movimentos estão sendo feitos para que ele tenha um trabalho a médio e longo prazo. Você fala da saída do Hulk, você fala da saída de Rafael Menin do comando. Eu acho que a ideia, o apoio que a direção manifestou quando ele foi a público, para mim de uma forma infeliz, falar que tinha gente que não estava se entregando no dia a dia, ele foi apoiado pela direção, os movimentos estão sendo feitos para que ele tenha tempo para trabalhar. Agora, que os resultados são ruins, talvez se fosse numa outra situação, se fosse um outro treinador, eu vi treinador recentemente cair por muito menos, né? Mas a ideia central é que ele tenha tempo, principalmente depois dessa tão sonhada reformulação que deve acontecer a partir do meio do ano, ali, a partir da janela que vai se abrir novamente e a parada ali para pensar no ano após a Copa do Mundo. A tendência é que não. Mas, sabe como é que é a cabeça de dirigente, né, Tiagão?
São episódios aí envolvendo o clássico. Paulo Azeredo tem mais e já vamos falar do balanço do Galo, né, Paulinho? O Atlético divulgou, abriu as finanças e números que chamam a atenção, né? O Atlético teve gasto recorde, ou recorde, como queira, na folha do futebol de 2025, né? O Atlético nunca gastou tanto como gastou em 2025, faturamento na venda de atletas, muita coisa para analisar nesse balanço do Galo, hein, Azeredo? Muito bem, voltamos aqui, Thiago, para trazer a informação deste balanço que foi divulgado ontem, no finalzinho da noite, né, por volta de 9h30 da noite, balanço em que demonstrou que a dívida do Atlético aumentou para 1 bilhão e 700 milhões de reais, mas há uma grande expectativa, Thiago, para que com a redução dos juros, com o aporte, e isso já foi feito, a Itatiaia trouxe já o início desse aporte na última segunda-feira, para que esses juros possam reduzir e o Atlético ter um respiro financeiro. A dívida era de 1 bilhão 369 milhões de reais em 2024 e cresceu então para 1 bilhão 772 milhões de reais. A maior parte dela, Thiago, cerca de 654 milhões, é bancária, é aquilo que o Pedro Daniel já havia esclarecido, né? E é aí que o Atlético vai atacar com esse aporte no valor de 530 milhões de reais. Outra boa parte da dívida, cerca de 383 milhões, é referente ao CRI da Arena e cerca de 487 milhões é tributária, com mais 243 milhões em investimentos em atletas. Aliás, o Atlético nunca investiu tanto em atleta como ultimamente. Tudo isso está descrito no nosso portal itatiaesporte.com.br. Só lembrando que o Atlético, na relação que nós temos aí com a receita, né, da dívida com a receita, ele diminuiu de 1,5x para 1,4, já que o Atlético teve um faturamento de quase 800 milhões de reais também. Então, Thiago, realmente o Atlético vai atacar aquilo que mais o deixa sem respirar financeiramente, que é a questão da dívida bancária. O Atlético paga aí, isso já foi dito pelos acionistas do clube, cerca de 250 milhões de reais por ano, com a questão dos juros bancários. Então, atacando isso, com esse aporte de 530 milhões, o Atlético espera poder rodar melhor, ter engrenagem melhor, para que possa financeiramente também respirar melhor, viu, Thiago? Ô, Simões, você pode questionar se o investimento foi certo ou errado, mas não dá para dizer que não houve investimento, né? O Atlético gastou mais de 300 milhões de reais no futebol masculino pela primeira vez na história, superando, né, os 291 milhões de 2024, como disse o Paulo Azeredo, a matéria completa, detalhada no itatiaesporte.com.br, matéria do nosso colega Alexander Hanger. Ô, Simões, é um negócio... São números assustadores. E quando se fala na dívida, né? 1 bilhão e 700 milhões, continua assustadora a dívida do Galo. Ô Thiago, e só de juros, né, no ano passado, o Atlético pagou 250 milhões. O Bismenin até descreveu isso recentemente. O Atlético pagou de juros quase folha que ele gastou inteiro, o ano inteiro com o futebol. Isso, e é uma folha, né? É uma folha. Dá 20 milhões por mês, se você dividir por 12, 250 por 12, vai dar 20 milhões, mais de 20 milhões, né? Mas tem DSTC, mas quer dizer, uma folha. Então o Atlético gastou 2 folhas, né? E o desafio, e a gente está se aproximando de uma janela aí, é ser mais certeiro, né, ô Thiago? Porque você disse desses 300 milhões aí, e boa parte desse dinheiro, por exemplo, foi nas contratações de Júnior Santos e Rony, né? Jogadores que renderam muito pouco, que já deixaram o clube e deixaram o clube sem dar o retorno técnico e sem dar o retorno financeiro. Então, com essa janela se aproximando, o desafio não é fácil, futebol não é ciência exata, mas, de toda forma, precisa ser mais certeiro nessas janelas de contratação e combater a dívida bancária, né? Vai impedir essa sangria que é você pagar 250 milhões num ano de juros. Isso é muito dinheiro. Paulinho. O apronto é hoje, Thiago. Ele vai definir o time hoje. Acredito eu, né? Só tem esse treinamento, né? Os demais jogadores que nós só trouxemos aqui na primeira parte, aqueles que não viajaram, né, para Cusco, ficaram por aqui, treinaram com a comissão do Barba. Então, mais um trabalho hoje, o apronto para definir esse time do Atlético, que não deve sair muito daquilo que a gente trouxe aqui, a menos que tenha algum problema de ordem médica. Aí o Barba vai ter que pensar o que fazer nesse time do Atlético se isso acontecer. Fala, massa! Finalizando mais um vídeo aqui do canal, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Você que curtiu, já senta o dedo no like, dá essa moral pro canal, tá bom? E você que chegou agora, não se inscreveu ainda, já deixa meu convite para você aí.
tá se inscrevendo no canal, tá bom? E não esqueça, deixa o seu like, dá uma moral demais pro canal continuar crescendo. E não esquece de ativar o sininho de notificação, muito importante. Toda vez que sair um vídeo aqui no canal, você será avisado que está no ar a notícia do Galo. Então, assim você sempre ficará informado de tudo que acontece na Atlético Mineiro. Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixe também aí seu comentário, tá bom? A participação de vocês é muito importante pro canal e nós olhamos todos os comentários um a um. Por quê? Vocês são muito importantes pro canal, até porque sem vocês o canal não existiria. Mais uma vez eu quero agradecer a preferência de todos aqui que dão a esse canal, que estão aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, massa. Ficaremos atentos para mais notícias e estamos aí em véspera de clássico, lá na casa deles. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço. Valeu, massa.